Uma boa noite a todos. Espero que estejam todos me ouvindo bem, que o áudio esteja bom para todo mundo, né? E é com muita satisfação, queridos irmãos, que mais uma vez, ainda que virtualmente, com muita saudade de todos, como eu gosto sempre de dizer, de estarmos todos juntos aí no salão do SEDAC, né? Para nós seria uma satisfação muito grande, mas também com muita satisfação, muito prazer que a gente se encontra mais uma vez por aqui, né? Para debatermos, analisarmos, pensarmos, mas acima de tudo, introjectarmos as mensagens que Jesus, nosso Mestre muito amado, nos legou, né, nos deixou. Para a noite de hoje, nós vamos trazer uma passagem muito interessante que nós vamos encontrar no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículos 35 a 41, onde nós vamos nos deparar com aquela passagem muito conhecida em que Jesus acalma a tempestade. Sempre é importante, até para que a gente possa, vamos dizer assim, conceber e conhecer as nuances daquilo que o Evangelho nos traz, é sempre muito válido que a gente comece tentando entender a conjuntura, a circunstância, o cenário, né, o momento em que a passagem evangélica, a passagem bíblica, é realizada por Jesus, né, principalmente naqueles momentos em que ele realmente expressa algumas questões suas, né? Questões, vamos dizer assim, lições diretas dele, né? Não necessariamente por parábolas, que é maravilhoso, né? Mas particularmente acho muito interessante essas expressões que Jesus nos traz, sempre de maneira muito inequívoca, e que são lições que ele tira naquela hora, naquele momento, né? E certamente preparado para fazê-lo, porque sempre cada vez mais temos ainda que muito singela de nossa parte, mas a nítida impressão que Jesus não improvisava, né? Jesus não improvisa, um espírito crístico dessa envergadura de fato não improvisa. Mas vejam bem, essa passagem bíblica ela acontece às margens do Mar da Galileia, né, do lago de Genezaré, que na verdade, diferentemente do que se fala de ser um mar, na verdade é um lago, né? E que está incrustado, né, entre montanhas. Inclusive é muito interessante e recomendo realmente que os irmãos façam isso, de entrarem lá no Google, né, e pedirem, solicitarem uma imagem do Mar da Galileia, e nós vamos ver que o Mar da Galileia tem o formato de um coração. Isso é muito, muito interessante. E bem próximo realmente do formato de um coração humano mesmo, né? Não é aquele coraçãozinho bonitinho e tal, desenhado, mas um coração realmente um formato de um coração humano. E aí Jesus, todo o capítulo 4, né, ele passa por essa situação, ele começa explicando que Jesus ele está dentro de um barco, às margens do Mar da Galileia, falando, né, de dentro do barco, né, portanto dentro da água, em direção à praia, porque a praia estava cheia de pessoas para o assistir, para receber ali as suas lições. E também essas lições, né, o próprio capítulo 4 do Evangelho de Marcos, ele começa nos demonstrando qual era o cenário, né, explicando o cenário, como Jesus estava, onde ele estava, com seus apóstolos e demais discípulos, né, e pessoas que já o seguiam, e nesse caso uma multidão, deixando muito claro também que uma das mensagens mais importantes que ele passa é a famosa parábola do semeador, que é, né, uma parábola repleta de ensinamentos e que também, né, deveria e deve, como certamente já foi e será, analisada nas nossas exposições doutrinárias, né, inclusive este que vos fala já o fez em outras oportunidades. Então, repetindo, Jesus está dentro de um barco, de costas para o Mar da Galileia, de frente para a praia, fazendo
as suas prédicas, né, dando-nos a todos nós seres humanos, não só aqueles homens do seu tempo e aquelas mulheres do seu tempo, mas delegando, ou melhor, legando para todos nós lições profundas, né, universais e verdadeiras, né, para o restante da nossa existência espiritual que é eterna. Então, lá estava nosso mestre falando para esse público. Numa das situações ele fala então sobre a parábola do semeador, bem como em determinado momento também passa a ter um colóquio, né, uma conversa um pouco mais reservada com os demais apóstolos, onde ele até explica que para a grande maioria ele ainda precisava falar com parábolas, mas para aqueles que já o seguiam, já tinham condições de perceber diretamente as lições que ele dava. Jesus ensina por camadas, né? Uma questão muito interessante isso, porque a gente vai, como já disse em outras oportunidades, quanto mais a gente se aprofunda, não é, nos ensinamentos do Cristo e nas lições do Cristo, mais a gente vai descobrindo lições desses ensinamentos. Nós vamos nos aprofundando, vamos saindo da superfície e como disse, esse aprofundamento acaba nos trazendo lições igualmente, né, mais profundas e que cada vez mais nos tocam. Então Jesus estava ali, ele termina a sua prédica, né, passa inclusive a parábola do semeador. Em determinado momento, então ele se volta para os seus apóstolos, né, aqueles que estavam com ele, e diz: passemos para outra margem. Ou seja, eles passam então a atravessar o Mar da Galileia. O Mar da Galileia ele possui mais ou menos 20 quilômetros de comprimento por em torno de 13 quilômetros de largura, então é longe, né? As suas margens são realmente bastante distantes. E nesse convite, né, ele convida, né, que todos passem para o outro lado, onde, noutra margem, de fato, ele continua suas prédicas, continua suas lições. E aí, quando eles estão atravessando, durante a travessia, em que ele repousa sobre uma almofada, ou sobre um travesseiro, é assim que as traduções no Evangelho de Marcos falam em almofada, assim que ele atravessa, que eles estão atravessando, inicia-se uma tempestade, algo inesperada. Em tese, algo inesperado, uma tempestade que não se imaginava que ia acontecer naquele momento. E isso, né, é aquele fato que acaba gerando a situação em que Jesus está ali aparentemente dormindo ou descansando, né? E os apóstolos então ficam temerosos pela tempestade e o acordam, né? Recebem uma espécie de reprimenda do mestre, algo do tipo: vocês não têm fé, né? E vocês não têm fé, né? De que nós estamos todos bem aqui. E depois, sob um comando, né, ele diz para tanto o vento quanto o mar, para que ambos se acalmem, e de fato ambos se acalmam imediatamente. E aí os seus apóstolos, assombrados, né, dizem: quem é este que até o vento e o mar obedece? Bem, meus irmãos, essa parábola, né, ela nos traz ensinamentos os mais diversos, muito profundos inclusive, e que ainda que possa, num primeiro momento, parecer que todas elas estão interligadas, e de fato até estão, melhor dizendo, né? Por outro lado, nós conseguimos extrair dessa passagem, até disse parábola, perdão, dessa passagem evangélica, feita pelo próprio Cristo, diversas interpretações sobre cada situação. Nós poderíamos, por exemplo, falar hoje aqui sobre a passagem, o que significa a passagem, nós poderíamos falar sobre a tempestade, sobre o fato dele acalmar a tempestade, mas nós vamos hoje falar um pouco sobre o que significa ele estar dormindo, né? E o que significa ele acalmar essa tempestade, quais as relações que a gente vai encontrar por ali. E espero ser minimamente feliz para contribuir com os irmãos e comigo mesmo, em especial, a respeito das lições do nosso Divino Mestre. Então, o que acontece?
Primeiro é importante a gente saber que esse cenário do Mar da Galileia, pelo fato dele ser, como eu disse bem no início, um lago, né, cercado por montanhas, e realmente cercado, há vamos dizer assim, não uma planície, mas uma depressão, né? O Mar da Galileia é uma depressão entre aquelas montanhas. É muito comum a mudança repentina do clima, né? Então, é muito comum que o tempo, né, mude de uma hora para outra, né? Então, o tempo está calmo, está tranquilo e de uma hora para outra pode entrar um revés de tempestade por algum daqueles cantos dessa montanha, né? Então, os ventos podem vir dos quatro quadrantes, né, de setentrionais as mais variadas, e pegarmos ali um vento muito forte, como a gente encontra aqui nas nossas tempestades também, ao sul de nosso país, né? Nós que moramos aqui também tão próximos do litoral, de vez em quando nos deparamos aí com mudanças repentinas, não é, de clima, né? Do tempo, né? Então isso era bastante comum. O que nos leva a um outro pensamento bastante interessante, que é o fato de que todos aqueles homens que estavam acompanhando Jesus naquele momento eram pescadores experientes. E em especial, né, André, Pedro, né, Tiago, todos eram realmente pescadores bastante experientes, acostumados, portanto, com aquele mar, né, que lhes servia inclusive de fonte de alimento, fonte de renda, fonte de sustento para toda a sua família. E imaginamos que a tempestade deve ter sido muito forte, porque aqueles homens ficaram assustados. Aqueles homens acostumados com os reveses climáticos daquele mar da Galileia, né? Pescadores veteranos, em especial Pedro, eles ficam assustados com essa mudança repentina do mar. E aí, nesse exato momento, Jesus está dormindo, né? Jesus está ali descansando. E aí a gente precisa tentar entender o que significa esse descanso. Que descanso é esse, né? E essa capacidade dele de abreviar, né, ou de impedir que a tempestade de fato continue, e qual a relevância, qual a simbologia, o que nós podemos trazer de ensinamento dessa passagem bíblica que acaba tornando-se, no nosso singelíssimo entendimento, uma grande metáfora de várias situações que nós todos passamos nas nossas vidas. Como eu disse, eu gostaria de começar com o fato dele estar dormindo, né? Nós vamos encontrar três interpretações muito interessantes do fato dele estar dormindo. Vou continuar usando essa expressão, tá? Se ele estava descansando, só deitado, se de fato estava efetivamente com sono ou dormindo, né? Porque isso ainda é uma questão realmente material. Não tá, a nossa discussão ainda não está num plano metafísico, num plano espiritual, né, para ser mais adequado. Ou no plano até do ensinamento moral, né, de forma mais correta ainda de se colocar. O que acontece? No momento daquela tempestade absurda, Jesus dormia, e aí, como eu já disse, nós vamos ter três interpretações. Uma primeira faz referência a Jonas, né, aquele hebreu judeu, né, que acaba sendo engolido por uma baleia, né? Nós vamos encontrar isso lá no Antigo Testamento. Tinha também considerado uma espécie de profeta. E a princípio, né, muitos dos estudiosos bíblicos entendem que Marcos procura fazer uma relação direta com a passagem de Jonas, que é mais ou menos assim. Jonas é atirado, está acontecendo uma tempestade no barco que ele se encontra, e aqueles que estavam com ele, pelas mais variadas razões, entendem que aquela tempestade era por conta dele, até pelo fato principal de que ele era um grande seguidor de Deus, né, de Yahvé, né, o Deus judeu. Eles entendem então que ele está que o motivo daquela abrupta tempestade é a existência dele, a presença, melhor dizendo, dele no barco. Eles o jogam no mar
e imediatamente a tempestade cessa e ele volta ao mar. Muitos estudiosos, e faz todo sentido, principalmente para os judeus, que precisavam verificar ou entender na pessoa do Cristo o Messias, né, e que até hoje ainda não o reconhecem, talvez Marcos tenha tido uma intenção de fazer uma analogia com essa passagem bíblica de Jonas, para demonstrar que naquela passagem Deus cessa a tempestade e que naquele momento Jesus, numa condição grande também, né, consegue cessar a tempestade diretamente. Né? Então nós vamos inclusive depois encontrar a própria questão da Santíssima Trindade mais ou menos também envolvida nesse contexto, não é, de que, como nós sabemos, né, nossos irmãos católicos que entendem que Jesus é Deus, né, encarnado, né, juntamente com a questão do Espírito Santo, tal que nem nos compete entrarmos nesse detalhe agora. Mas faz todo sentido, né, essa primeira interpretação. A segunda interpretação, ela tem uma relação direta com o fato de talvez, né, tentar demonstrar que Jesus também era humano, né? Tinha a sua porção humana, a sua parte humana, não é? E por ser humano, né, também precisava descansar, né? Precisava também ter seu momento de relaxamento, né? Para demonstrar de fato, olha, Jesus também era o homem, portanto, o verbo que se fez carne, né? E sentiu tudo aquilo que nós, seres humanos encarnados na Terra, igualmente sentimos. Por fim, aqui particularmente eu gostaria, vamos dizer assim, de focar mais na nossa conversa, na verdade, tem a ver com a tranquilidade que Jesus, como conhecedor deste mundo, conhecedor das regras básicas desta criação, até porque ele é, né, como nós sabemos, governador do mundo, e essa interpretação não é uma interpretação espírita, é uma interpretação que nós vamos encontrar na teologia católica em especial, mas que diz a nós espíritas muito respeito, porque nós também encaramos Jesus como esse ser, um conhecedor de todos os meandros da nossa ciência e todos os meandros da nossa criação, porque ele faz parte da criação desse mundo, seria um daqueles grandes arquitetos do nosso mundo, né, na condição de governador. Ele sempre esteve aqui, desde o começo, desde quando, para nós espíritas, a Terra era uma massa quente e ainda disforme, né? Pelando, né? Uma massa pelando, vulcânica e ainda disforme. Então Jesus estava já aqui. E por conta disso, como grande conhecedor vamos dizer assim, das coisas deste mundo, das coisas da natureza desse mundo, ali, dormindo ou não, particularmente, isso é muito particular, entendo que ele não estava dormindo, como eu disse, né? Creio cada vez mais que Jesus não fazia absolutamente nada, né, sem que estivesse previsto, planejado e organizado. Ele usou essa situação quase metafórica de dormir para lembrar aqueles que ali estavam, como ele fez diretamente, e a todos nós, que quando nós temos confiança em Deus, nós podemos ficar tranquilos, independente da tempestade que assole nosso barco, que pode ser interpretado aí como nosso corpo ou a nossa própria vida. Então, meus irmãos, era mais ou menos por aqui que eu gostaria vamos dizer assim, tratar dessa importante passagem. Aqueles nossos irmãos apóstolos estavam passando por um momento grave, um momento de tempestade. Mas Jesus estava ali com eles, aparentemente descansado ou descansando, né? Portanto, tranquilo, enquanto a tempestade que os apavorava seguia. E repito, homens experientes no mar, experientes daquele local, acostumados com aquele mar, com o comportamento do clima daquela região, estavam de fato apavorados, mas Jesus descansava. Se nós fizermos uma analogia, como já disse, que o mar, né, é a vida,
o mundo, perdão, o mundo que nós estamos inseridos. O barco somos nós mesmos, não é? Com os nossos tormentos, com as nossas incertezas, nossas certezas, nossas alegrias, felicidades, né? Com a frutificação através da pesca, né? Com o passar de um lado para o outro, que nós podemos entender como a passagem da própria vida, né? Do nascimento até a morte, então de uma margem até a outra, né? Se nós encararmos essa situação, portanto, repetindo, o mar como a vida, o barco como nós mesmos, com as nossas misérias, com as nossas aflições, com as nossas benesses, com as nossas alegrias, com as nossas felicidades, é muito importante a gente reconhecer que a presença do Cristo no nosso barco, portanto, na nossa vida, navegando neste mar que é a vida como um todo, nesse mundo, né, é extremamente importante e deve servir para nós ficarmos efetivamente tranquilos. Ou seja, o nosso barco, ou nós, nossa vida, precisa ter Cristo sempre conosco. Porque todas as tempestades se acalmam quando Cristo está conosco. Ainda que Ele tenha que nos lembrar que nós não temos muita fé quando a coisa acontece. Não é? Todos nós que estamos vivendo nesse mundo ainda de provas e expiações, nesse momento que nós estamos vivendo, extremamente ainda estranho, né? Que esperamos que em breve essa caoticidade que vivemos, essa anormalidade em que nos encontramos de fato, comece a ter resultados, a gente comece a ficar um pouco mais livre para voltar a uma vida mais normal, para que, como gosto sempre de brincar com vocês, para que eu possa abraçar vocês e vocês, se assim quiserem, também me abraçar, para que a gente possa se encontrar e não se cumprimentar mais com um soquinho, né? Que a gente possa ver o sorriso estampado no rosto de cada um e não apenas ver os sorrisos através dos olhos, não é? Que a gente que essa dificuldade, essa tempestade que a gente esteja vivendo passe e ela passa mais fácil, ou pelo menos a gente consegue ficar um pouco mais tranquilo quando nessa tempestade da nossa vida, seja essa citada, da pandemia, por exemplo, seja qualquer outra que a gente esteja enfrentando, ela efetivamente passa mais fácil quando o Cristo está conosco, quando o Cristo está no nosso barco, porque ele nunca dorme. E quando ele é chamado para a nossa presença, quando nós requisitamos a sua presença, ele ali está. Ele sempre estará. E acalmará as tempestades que nós estejamos enfrentando. E essa é a lição, meus queridos irmãos, que nós devemos trazer para a nossa vida nessa sexta-feira à noite, né? Nesse dia de tanta chuva, né? Ainda que não tenhamos grandes tempestades, mas estamos vivendo uma semana de muita chuva, com dificuldades em alguns locais aí de Santa Catarina, inclusive bem próximos de nós, né? E que também pode ser encarado, sim, como uma dificuldade. Já tem irmãos nossos aí em Santa Catarina já passando por dificuldades efetivamente materiais e por consequências emocionais por conta dessas chuvas. Então, que essas tempestades, sejam elas de fato físicas, morais, espirituais, né, emocionais, que a gente consiga vencer sabendo da presença, repito, de Jesus no barco da nossa vida. Porque Jesus no barco da nossa vida possibilita que nós consigamos navegar nesse mar, que é o mundo, ainda cheio de dificuldades, ainda que tenha as alegrias, como já dito, mas tem sim muitas dificuldades, até porque ainda estamos no mundo de provas e expiações que se regenera. Mas nós ainda precisamos passar, como estamos passando, né? Situações de gravidade, situações estranhas e que, portanto, nos trazem alguma espécie de mal-estar em maior ou menor grau, dependendo de como cada um de nós enfrenta a vida. Então, meus irmãos, esse enfrentamento da vida, das tempestades, com Jesus no barco fica bem mais fácil, né? E a gente, mesmo que esteja no leme da nossa vida, e devemos estar no leme das nossas vidas, a gente pode ter certeza que junto conosco, segurando o leme, e muitas vezes de mão dadas conosco, está Jesus, com a mão nos nossos ombros, nos dizendo qual o melhor caminho a seguir. E se nós tivermos humildade, tranquilidade, meditarmos, a gente sempre vai conseguir ouvir os conselhos do Mestre
que nos chegam talvez até diretamente ou através da espiritualidade maior e amiga, nossos guias e mentores espirituais individuais de cada um, que por conta do Mestre nos dão os devidos conselhos. Então, queridos irmãos, se me permitem, eu vos convido para que nós reflitamos a respeito dessa situação, né, da importância da presença de Jesus em nossas vidas, a fim de que cada vez mais nós possamos sentir a sua presença, que cada vez mais nós estejamos sensíveis à presença e às inspirações do Cristo em nossas vidas. Porque com Ele no nosso barco, não tenham dúvida alguma, a vida fica mais fácil, as vicissitudes são mais contornáveis do que sem Ele, sem dúvida alguma do que vos falo. Assim, queridos irmãos, eu agradeço mais uma vez a paciência de todos, desejando a todos um excelente final de semana, na paz de Deus, na paz de Jesus, e que Ele cada vez mais esteja no nosso barquinho, colaborando, colaborando na condução dele, nos dizendo qual é o melhor caminho a tomar, e de nossa parte, que estejamos sempre vigiando e orando, e estando abertos às suas inspirações, que são sempre divinas, e são sempre aquelas que Deus e Ele esperam de nós. Muito obrigado mais uma vez, que Deus e Jesus nos abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus e Deus, nosso Pai maior, e que tenhamos todos um excelente final de semana. Forte abraço a todos, saudades, espero em breve.